Bom dia, nono ano, mais uma semana se iniciando. Hoje, 22 de março de 2021, segunda-feira. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E a nossa aula de hoje é Economia Global, Transnacionais e Trabalho. Fluxos de mercadorias, o comércio global desigual. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, a OMS, em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares. Em 2016, atingiu a marca dos 16 trilhões de dólares. Vemos aí na figura 9 ao lado. Percebemos aqui no gráfico que a partir de 1950 o comércio comercial passou a crescer, com pouco crescimento até 1970 e dando uma grande subida a partir de 1890 até o ano de 2016. Alguns fatores foram decisivos para que isso ocorresse, entre eles a melhoria dos meios de transporte e de comunicação, a diminuição dos custos e dos fretes, o rápido crescimento da população mundial nos últimos 60 anos, o aumento do rendimento de muitas famílias, a entrada de novos países no comércio internacional mundial e a libertação das regras comerciais, com o objetivo de facilitar a exportação e a importação de mercadoria entre países. Essas transformações resultaram na difusão de um estilo de vida centrado no consumo. Daí a expressão sociedade de consumo, caracterizado por uma intensa procura por todo tipo de produto. O comércio internacional, no entanto, continua apresentando desigualdades marcantes, enquanto a Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, os três principais polos da economia mundial, têm grande participação no comércio mundial. Muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais, com reduzidos fluxos de importação e exportação. Em parte, isso explica pela maior capacidade de produção e de consumo dos países, cuja industrialização é mais desenvolvida e pelo fato de muitos desses países manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários, oriundos dos países subdesenvolvidos e emergentes. As transnacionais. Em todo o mundo, parte expressiva da produção do comércio e do consumo é impulsionada e controlada pelas chamadas transnacionais, que nós vemos aí na figura 10 ao lado. Empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território de seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo. No mapa aí ao lado, nós percebemos o valor de mercado das 500 maiores transnacionais no ano de 2018 a partir desses círculos que nós temos aí. O círculo maior, esse aqui, que também está aqui no mapa, ele representa 10 bilhões de dólares. O outro menor representa 2 bilhões, o outro 500 bilhões e o menor deles representa 100 bilhões. Embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, como as brasileiras, que temos a Petrobras e a Vale, que tem sede no Rio de Janeiro e atua em mais de 25 países, e a chinesa State Grid, do setor energético, que ocupou em 2018 a segunda posição na classificação das maiores transnacionais de negócio. Vamos já ver aí a figura 11. A maioria e as mais poderosas estão sediadas em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Suíça. Para se ter ideia, o valor de negócio de muitas dessas empresas supera o PIB de diversos países. É o caso da Áustria, 416, bilhões de dólares em 2017, e de Portugal, 217,5 bilhões de dólares, entre outros.
Na figura 11 aí, nós temos as 10 maiores transnacionais em valor de negócio de 2018. A primeira que nós temos em cima, que seria a maior de todas, é a Walmart. Nós temos aqui, ó, aqui nós temos as empresas e a nacionalidade, que é o nome da empresa e onde elas ficam, que nacionalidade é o país, ou seja, nós temos a primeira em Walmart nos Estados Unidos. O setor de atividades é distribuição, ou seja, é uma distribuidora. O valor de negócio 500,3% em bilhões de dólares. Aí nós temos aqui da maior para a menor. Vamos ver aqui a menor. A menor nós temos a Berkshire Hathaway, que fica também nos Estados Unidos, é do setor de finanças. Aí temos em 242,1 bilhões de dólares. O poder das transnacionais. Por causa de sua importância econômica, algumas transnacionais têm o poder de influenciar a economia global de acordo com os próprios interesses. Atuam também nas esferas de poder político, a ponto de interferir em ações governamentais a fim de estabelecer normas que facilitem seu desempenho. Realizam maciços investimentos tanto no país de origem como em outros países, que oferecem diversas vantagens, como a disponibilidade de matéria-prima e mão de obra baratas, mercados consumidores promissores para a expansão de negócios, leis e fiscalização mais brandas ou ausentes, além de grandes oportunidades oferecidas pelo governo locais de redução de impostos, que favorecem a lucratividade dessas empresas. Com base nesse cenário, as transnacionais são responsáveis por uma nova forma de produção, a fábrica global. A Fábrica Global e a nova Divisão Internacional do Trabalho. Com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiam em uma forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens que o país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Nessa cadeia produtiva industrial, uma empresa transnacional pode, por exemplo, fabricar um componente de seu produto, seja ele computador, carro ou caminhão, em um país, produzir outro em um segundo país e fazer a montagem do produto final em um terceiro país, mantendo normalmente o centro administrativo da empresa no país de origem. Por isso, as transnacionais contam com uma eficiente estrutura de distribuição e sofisticado sistema de transporte e de comunicação, que encurtam o espaço mundial e permitem a chegada de seus produtos a diferentes pontos do mundo com preços mais competitivos. Repare que essa realidade é bastante diferente daquela do século XIX até meados do século XX, quando os países industriais, principalmente as potências europeias e os Estados Unidos, exportavam manufaturas para os países de economia primária da América Latina, Ásia e África, porque, por sua vez, exportavam produtos agrícolas e minerais para os países industriais. Na fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as inovações tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Entenda a seguir como isso acontece. O mercado de trabalho. A forte concorrência, característica marcante do período mais recente da globalização, leva as empresas a buscar contínua renovação das estratégias de produção e comercialização de seus produtos. Ao prosseguir esse objetivo, elas adotam novas tecnologias do processo produtivo, aumentando a demanda por trabalhadores criativos e qualificados, com maior nível de escolaridade e capazes de se adaptar constantemente às mudanças em todos os setores de produção, agropecuária, indústria, prestação de serviço e de busca de novas tecnologias e conhecimentos.
Ou seja, as maiores empresas, elas procuram pessoas que sejam qualificadas e estejam aptas a trabalhar em qualquer setor, pois assim a empresa tem um maior lucro e não precisa de tantos funcionários para cada setor. No entanto, em muitos setores, os trabalhadores têm dificuldade para se manter nos postos de trabalho e em conservar a estabilidade de seus rendimentos. Isso acontece porque remuneração se dá cada vez mais em função de produtividade, e nem sempre os trabalhadores contam com uma jornada de trabalho regulares, situação que estabelece as chamadas relações de trabalho flexíveis, em que a carga horária é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho que se é capaz de realizar. Sendo assim, algumas empresas têm como política a criação de espaços que visam ao bem-estar e ao exercício da criatividade por seus contratados. Exemplo disso, nós temos aí a figura ao lado. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.